Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Bueno Moraes, cirurgião dentista, ele que é mestre em odontologia pela Universidade Paulista, com mais de 25 anos de experiência clínica, aquela mão na massa, né, que faz toda a diferença, né? E eu gostaria muito hoje de estar abordando o Rodrigo, né, que a gente se conhece há algum tempo, né? Então nós nos tratamos assim. Rodrigo, vamos falar da saúde bucal em tempos de pandemia, tá? Então, a boca, assim como os olhos, é a porta de entrada para o vírus, certo? Como a higiene bucal pode influenciar na diminuição da transmissão? Porque nós vimos alguns papers, alguns artigos muito interessantes e que eu quero que você agora fique à vontade até o final do programa e transcorra e conte para os nossos telespectadores, assim, tudo. E se não der tudo agora, a gente faz um tudo depois. Vamos lá. Primeiro, doutora Gisela, explicar, primeiro agradecer, né, a Rede Canção Nova pela acolhida, a doutora Gisela Savioli. E indo direto ao ponto, né, a questão da pergunta, a gente percebe que o coronavírus, né, hoje todo mundo sabe como é o coronavírus, que ele tem aquelas proteínas, que são aquelas pontinhas, as spike proteins, né, que são coroas, né, como eles falam, né, por isso que ele chama corona. Aquelas pontinhas do coronavírus, elas ficam retidas nos tecidos corporais, porque alguns tecidos corporais têm receptores aonde essas pontinhas são capazes de se conectar. Chave e fechadura. Chave e fechadura, perfeita definição, doutora Gisela. E a gengiva humana, os tecidos bucais humanos, eles estão repletos de fechaduras que conectam com a chave do coronavírus. Uau. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, o coronavírus pode ficar retido sim na superfície da língua, nas tonsilas palatinas, na região do tecido gengival, aumentando a sua área de retenção. Então, é muito importante, eu lembro que logo no começo da pandemia, ainda no mês de abril, saiu um paper que na realidade era uma declaração de um professor emérito da Universidade de Bristol, o professor Martin Ade, e ele não se conformava com o que ele estava vendo na Inglaterra. Ele dizia o seguinte no seu paper, na sua carta escrita ao British Dental Journal, que é um dos... é a Bíblia. É uma das bíblias da odontologia, podemos assim dizer. Né? Ele falava que ele não se conformava com a quantidade de prescrições para que as pessoas lavassem as mãos, para que as pessoas passassem shampoo nos cabelos, para que as pessoas passassem álcool na mão, se cuidassem, mas ninguém em nenhum momento reforçava a questão do creme dental e da escova dental, porque o creme dental tem agentes de limpeza bactericidas, tanto quanto, né, agentes detergentes, tanto quanto o sabão que a gente usa nas mãos, ou no corpo, ou no cabelo, e ele não se conformava que aquilo não era prescrito como uma ferramenta de prevenção ao contágio e principalmente, doutora Gisela, à transmissão. É importante a gente conceituar isso. Escovar os dentes não cura ninguém de coronavírus. Escovar os dentes não evita que ninguém entre em contato com o vírus causador da doença coronavírus, né, pelo coronavírus, que é a Covid-19. Mas reduz muito a concentração, potencialmente pode reduzir a concentração desses vírus na cavidade bucal. Então, o cuidado com a higiene bucal, através da escovação, e hoje até alguns estudos científicos já comprovam isto. O cuidado quando você usa bochechos à base de gluconato de clorexidina, bochecho puro, o bochecho não tem que diluir em água, o bochecho já vem na diluição certa da fabricante, daquela que você escolheu. De gluconato de clorexidina, que não é um produto de prescrição natural, um produto de prescrição odontológica. Tem que ter uma receita. Não tem que ter uma receita, porque nos Estados Unidos, sim, ele não é o que a gente chama de OTC, né? Mas aqui no Brasil, ele não precisa disso, sim. Você pode comprar livremente. Mas ele tem alguns efeitos que acabam incomodando, ele pode gerar um uso prolongado ardência bucal, manchamento dos dentes, sim. Uma certa descamação dos tecidos, então a gente restringe mais a clorexidina à prescrição, mas sem sombra de dúvida, uma substância de bochecho padrão ouro. Ok. Né? Além dela, nós temos o cloreto de cetilpiridino.
Então a gente pode citar que todas as grandes marcas comerciais têm o seu cloreto de cetilpiridino. E uma coisa que a gente precisa orientar a população é que quando vai comprar um produto desse, tem que ler aquela bula atrás do produto, gente. É muito importante. Mais importante do que o rótulo que está na frente é para que você compreenda, né, mais do que a marca comercial, é o que está contido aqui, ó, nessa informação, nessa descrição. Então, entender que o produto deve ter flúor, sim, porque o flúor é eficaz na prevenção da doença cárie. É importante também que o cloreto de cetilpiridino, quando foi escolhido pela população, porque ele é um produto de uso mais rotineiro, você pode usar 2 vezes ao dia, pode chegar a usar até 3 vezes ao dia nesse período que a gente está vivendo de pandemia, ele ajudaria a reduzir a carga viral, não cura ninguém de coronavírus, mas ele reduz a carga viral em até 2 horas. Então isso deveria, por exemplo, ser adotado nas pessoas que, nos ambientes de trabalho que continuam tendo um convívio social entre as pessoas, porque essas pessoas não podem fazer o seu trabalho à distância. Então, que essas pessoas que têm que conviver no ambiente de trabalho, ao chegar ao recinto de trabalho, elas bochechem com uma substância dessa de cloreto de cetilpiridino, façam uma higiene bucal, para que elas tenham menos risco de transmissibilidade entre elas. E tudo que a gente pode fazer no sentido de reduzir a carga viral é bem-vindo, sim, tanto para a transmissão quanto para o desenvolvimento da doença. Uma pergunta, nós sabemos que a nossa saliva, ela tem o primeiro anticorpo, né, para nos defender, por isso tem que mastigar, gente, eu falo tanto disso. Conclusão, a boca também tem o seu próprio sistema ali de, digamos assim, imunológico, vamos dizer assim, né? Quer dizer, essa saliva também nos ajuda dentro do aspecto de você estar com alguns vírus, porque a gente aqui conversando, com certeza tem um monte de bactéria entrando na nossa boca. Só que nós sabemos que pessoas, conforme vão envelhecendo, dependendo da medicação, começam a ter redução de saliva. Então, elas deveriam ter um bochecho mais frequente, talvez? Acho que muito além, no caso da saliva, como muito bem dito pela doutora Gisela, a saliva é o primeiro item, vamos dizer assim, a primeira substância corporal a responder pela hidratação da cavidade bucal, que é fundamental para a proteção dos dentes, das gengivas, para o início do processo digestivo dos nossos alimentos e também para a nossa imunidade. Então a saliva tem esse papel, realmente ela é indispensável. Muito além da questão dos bochechos, que por vezes, principalmente os bochechos à base de álcool, eles devem ser um pouco evitados, porque eles desidratam mais do que hidratam a boca, a gente deveria sim ter o uso de um bochecho hidratante. E a água, sem sombra de dúvida, é um hidratante fundamental. Então, por exemplo, aquele hábito da pessoa de, mas eu não consigo tomar muito, mas ande sempre com uma garrafinha de água ao seu lado, a cada instante que você estiver falando, estiver se comunicando, toma um golinho de água, vai tomando, isso vai facilitando aquela ingesta de água, que também, sob o ponto de vista nutricional, e a doutora Gisela pode falar muito melhor do que eu, é fundamental. Então, fica a grande dica de hoje. Por favor, vamos encerrar com suas palavras. O bochecho, em nenhum momento o bochecho, sob o ponto de vista da saúde bucal, substitui a escovação dos dentes ou o uso do fio dental. Mas ainda mais em tempos de Covid, principalmente esse bochecho à base de cloreto de cetilpiridino, e a gente não tem nenhum compromisso com marcas aqui, mas para facilitar a compreensão das pessoas, a Colgate tem o Plax, a Oral-B tem o seu cloreto de cetilpiridino, outras marcas comerciais todas, tem Cepacol, é uma marca de cloreto de cetilpiridino. Então, para facilitar a compreensão das pessoas, o que é isso? Esses bochechos, eles não só bochechar, é bochechar e gargarejar. Então, é primeiro gargarejar, para você mexer no trato da orofaringe. Lembra que quando vai fazer o exame do Covid, vai lá? Ai, não, horrível. Com o cotonete? Então, não, pior é o no nariz, né? Exatamente. Então, você mexe ali, né, naquele reservatório, você gargareja, você bochecha e você cospe. Quer dizer, põe primeiro na boca, faz o gargarejo, aquele isso depois mesmo. O líquido está na boca, bochecha e cospe. Muito legal. Agora fechou, né, gente? Bom, obrigada pela sua audiência e lembre de divulgar programas assim, a gente tem que passar para frente. E de quebra você está divulgando a comunidade Canção Nova. Um beijo e até o próximo programa.